Graças a Deus por mais uma oportunidade, graças a Deus por estarmos juntos. E mais uma vez aqui falando sobre orações prevalecentes. Desde já agradeço a Deus por você, pela sua vida, pela sua família. Que Deus te abençoe e continue suprindo todas as suas necessidades aqui na terra e também que você possa entender a vontade de Deus e assim cooperar com Ele no avanço do Evangelho, cooperar com Ele na sua vontade que já está feita no céu para que Ele faça aqui na terra. E em Mateus 6 nós vimos na primeira parte ali dizendo no versículo 9, portanto vós orareis assim. Você que não viu o vídeo, é a comunhão na verdade, você pode voltar lá e para ter melhor entendimento. Mas de maneira muito simples a gente tem falado essas palavras, porque o Senhor Jesus ele sempre foi simples. Também de maneira clara com relação aos seus discípulos e assim ele semeou a vida para dentro dos seus corações e dando-lhes entendimento para poderem seguir no caminho da vida. E também nós vimos com relação ao Pai Nosso, que estás nos céus, a importância do nome Pai, na qual não pode ser tomado de qualquer maneira, porque Ele é o nosso Pai. Aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor, aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade, podem sim chamá-lo de Pai. E uma vez em sua consciência, em seu espírito, chamam Deus de Pai, é porque o conhece verdadeiramente. Não podemos tomar o nome de Deus em vão, né? Porque Deus se entristece e até mesmo Deus se retira. Ele não vai castigar aqueles que tomam o nome de Deus em vão. Simplesmente ele se retira, ele se oculta e deixa o homem à deriva e até mesmo à mercê do inimigo de Deus, do nosso inimigo que é Satanás. Graças a Deus pela oportunidade que estamos tendo de entender de maneira simples a palavra de Deus. E vamos para a terceira parte que fala no versículo 9 de Mateus capítulo 6, que fala: santificado seja o teu nome. Graças a Deus que Deus tem uma grande expectativa, é que todos orem para que o seu nome seja santificado pelos homens. O seu nome é exaltado também entre os anjos, é exaltado muito, muito mesmo por meio daqueles que de coração puro invocam o seu nome. Mas na terra, infelizmente, o seu nome ele é usado muito, muito mesmo de maneira em vão. Até mesmo os ídolos que os homens adoram acabam tomando o seu nome, mas não é o Deus que adoramos. Cristão, Deus, ele é um Deus que nos ama, é um Deus que nos conhece. Precisamos desejar ardentemente a presença de Deus. Devemos desejar ardentemente santificar, glorificar, exaltar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é somente um título, né, que nós proferimos com a boca. É uma grande revelação que nós recebemos do Senhor. O nome de Deus, ele também é usado na Bíblia para designar a sua revelação até mesmo de si mesmo ao homem, denotando tudo o que sabemos a respeito dele. Então o nome de Deus fala da natureza de Deus e revela a sua plenitude. Então não é algo que o homem possa entender com a sua alma, com a sua mente, mas é algo que o Senhor nos revela. Você pode ler lá em João: eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda o darei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O 17:26 de João. Então isso nos mostra muito claro que para nós conhecermos o nome de Deus, nós precisamos que o Senhor nos revele o Pai, nos dê a conhecer o Pai frequentemente. Então santificado seja o nome do Senhor. Então nós devemos dar glória a Deus a todo momento. Nós devemos começar até mesmo nossas orações com muito louvor, muito glórias a Deus, até mesmo aí louvando ao Senhor de coração puro. Então antes de termos a esperança, até mesmo de conhecer a misericórdia de Deus, nós devemos dar-lhe glória a todo momento. Devemos dar-lhe o maior louvor sobre todas as coisas. Então, cristão, nós temos que lembrar que o principal objetivo máximo, até mesmo da nossa oração, é dar glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor de Deus. Até mesmo Ezequiel 36 diz assim, no versículo 21, mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Então aqui nós vemos, até mesmo significa que a casa de Israel não santificava o nome de Deus. Por isso o seu nome foi profanado onde quer que eles
tivesse ido entre os gentios, né? Então, contudo, Deus teve compaixão do seu nome, né? Ele fala, mas tive compaixão do meu nome. Ó Senhor, graças a Deus por tudo. Nosso Senhor, Ele quer que tenhamos tal desejo. Em outras palavras, Ele quer que a gente glorifique o seu próprio nome por nosso intermédio. Então, o nome de Deus deve primeiramente ser santificado em nosso coração antes que o nosso desejo se volte para algo mais profundo. Então, é necessário um trabalho de Deus em nosso coração muito profundo para que a gente glorifique mais o Senhor, santifique seu nome, né? Glorifique o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caso contrário, se não fizermos isso, nosso desejo nem mesmo ele será um desejo, mas apenas uma ideia vazia, sabe, irmãos? Nós precisamos nos atentar que precisamos andar e viver no Espírito, para em espírito e em verdade adorar o Senhor de coração puro e espírito aberto. Até mesmo tem uma passagem aqui que eu vou ler para os irmãos de um homem de Deus, lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, diz assim: bem-aventurado aquele que vigia, né? Então, dia após dia, morro, disse o apóstolo. Então, essa era a vida dos primeiros cristãos. Eles iam a todos os lugares com a vida nas mãos. Hoje em dia, nós não somos chamados a passar pelas mesmas perseguições temerosas. Se fôssemos, o Senhor nos daria a graça de suportar o teste. Mas as provações da vida cristã, no momento atual, embora longe de serem tão terríveis, são ainda mais capazes de nos derrotar do que aquelas da época de fogo. Temos que suportar o desprezo do mundo, e isso é pouco. Suas carícias, suas palavras meigas, seus discursos escorregadios, sua bajulação, sua hipocrisia são muito piores. Nosso risco é de enriquecermos, nos tornarmos orgulhosos e acabarmos nos entregando aos costumes do atual mundo maligno e perdermos nossa fé. Ou, se a riqueza não for a aprovação, o cuidado mundano é quase tão pernicioso quanto ela. Se não pudermos ser despedaçados pelo leão feroz, poderemos ser abraçados até a morte pelo urso. Então, o diabo não se importa com a forma, desde que destrua o nosso amor por Cristo e a nossa confiança nele. Temo que a igreja esteja mais propensa a perder sua integridade nesses dias suaves e sedosos do que naqueles tempos mais complicados. Então, precisamos estar despertos agora, pois atravessamos o terreno encantado e estamos mais propensos a adormecer em nossa própria ruína, a menos que nossa fé em Jesus seja uma realidade e nosso amor por Jesus uma chama veemente. Muitos nesses dias de fácil profissão de fé estão inclinados a provar o joio e não o trigo, hipócritas com máscaras de justos em seus rostos, mas não são os filhos nascidos verdadeiramente do Deus vivo. Então, cristão, não pense que esses são tempos nos quais você pode dispensar a vigilância ou o santo ardor. Você precisa destas coisas mais do que nunca, e que Deus, o Espírito Eterno, demonstre sua onipotência em você, que você possa dizer em meio a todas essas situações tranquilas, assim como dos mais difíceis, dizer assim: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E para dizer essa palavra, meu amado cristão, você precisa ter fé. E se ao dizer essas palavras que você é mais que vencedor, então reaja à palavra de Deus, orando ao Senhor, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, dando-lhe louvor, toda a honra e toda a glória, toda a majestade, todo o poder e todo o domínio seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Precisamos exaltá-lo em todas as coisas, porque não há outro nome nos céus, acima dos céus, na terra e abaixo da terra, na qual importa que sejamos salvos. E é por meio desse homem, Jesus Cristo, que somos salvos. Glória a Deus. Então, nesta primeira parte que vimos, santificado seja o teu nome, vimos até mesmo uma porção aqui de um homem de Deus, falando da importância de nós não sermos passivos ou até mesmo apáticos com relação às coisas de Deus. Nós devemos nos prostrar, nos ajoelhar, nos humilhar perante os pés
do nosso Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Nós precisamos ser vigilantes nesse tempo de trevas para que o Senhor possa nos usar. Então glorifique a Deus em seu espírito, o exalte sobre todas as coisas. Ao deitar, o exalte, o glorifique. Santificado seja o teu nome. Ao levantar, santificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Graças a Deus. Que o Senhor seja com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo cristão. Prossiga na vida e no amor de Cristo Jesus. Amém.